e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O verso 31 diz: Davi dispõe-se a pelejar contra os gigantes. E ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E o verso 35: eu saí após ele e o feri. O 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após eles e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e as do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. E o verso adiante: Davi se encontra com o gigante e o mata. 41. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada nas mãos de Davi, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiu. Meu Deus! É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Pode se levantar Sanbalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar Gesem. Muitos te veem por fora pela aparência, te julgam, te menosprezam. Mas nesta noite eu dei um título a essa mensagem que se chama Derrubando Gigantes. Aleluia! E uma pequena introdução aqui para nós entendermos mais a palavra, porque a palavra em si já é muito clara, né? Diz a história de Davi e Golias. Ensina a importância da fé em Deus sobre a força humana, a coragem para enfrentar grandes desafios, a confiança de que Deus usa os improváveis para grandes propósitos, e a lição de que a arrogância e a presunção levam à queda. Também aprendemos sobre a importância da preparação pessoal, pois a fé de Davi foi construída em suas experiências anteriores, e que a vitória glorifica a Deus quando confiamos nele. E aqui eu gostaria de falar a respeito da fé, que mesmo diante de grandes desafios não podemos desanimar
nem duvidar desse nosso grande Deus, porque foi Ele que nos chamou, é Ele que nos capacita, é Ele que caminha conosco, é Ele que dá escape, é Ele que dá livramento, é Ele que joga a muralha por terra, é Ele que abre o mar vermelho para o povo passar e do outro lado cantar o hino da vitória. Mas depende somente de mim e de você. Temos que botar nossa fé em prática e colocar nossa fé em ação. Não olhar para o homem, não olhar para as circunstâncias, não olhar para a dificuldade. Porque o que? O homem olhou para Davi, viu ele um pequenininho, ruivo, de gentil aspecto, e a Bíblia aqui não relata, mas estudando mais a fundo você vê que ali fala que Davi era um jovem, e os irmãos deles eram soldados e estavam ali no campo, que ele ia e vinha levar alimentos para os seus irmãos. E ali nós vimos que ele foi desprezado pelos gigantes. O próprio Saul não confiou nele porque ele era pequeno de gentil aspecto, e seus irmãos se iraram e se levantaram contra ele. Mas eles esqueceram um detalhe, porque quem está com Deus não precisa de espada, quem está com Deus não precisa de armadura do homem. Nós precisamos da armadura dos céus, da armadura de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi já tinha intimidade com Deus, porque quando ele tomava conta das ovelhas, sempre aparecia alguém para querer afrontar ele. Via um leão ou um urso e arrebatava uma das suas ovelhas do rebanho. E ele fazia a prefiguração com o próprio Jesus, que ele largava as 99 no aprisco e ia atrás daquela perdida e resgatava. E a palavra de Deus nos relata que ele matou o leão e matou o urso. E aí ele nem sabia que já era o próprio Deus preparando ele para uma batalha muito maior. E na minha e na sua vida não é diferente. Quanta ajuda temos passado, quantas dificuldades tem querido nos afrontar, bater nossa porta. Quantos desafios têm aparecido em nossas vidas? Os gigantes hoje atualmente é a enfermidade, o desemprego, a perseguição, os relacionamentos, nossa mente, mas não podemos nos intimidar, porque a palavra de Deus em Provérbios 24:10 diz que se a tua força for pequena no dia da peleja, a sua força será pequena, mas que no dia da peleja nós devemos estar que nem Davi, com a fé lá em cima, com a fé inabalável, que nós possamos continuar nesse treinamento a qual nós estamos passando. É afronta, é apontamento de dedo, é língua se batendo, é o vizinho que toma conta da tua entrada, da tua saída. Quantos te julgam pela aparência no seu lar, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, mas saiba de uma coisa, aquele que te chamou é fiel para cumprir muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele não nega a sua essência, que é a fidelidade, e a promessa na sua e na minha vida permanece de pé. E eu me coloco na presença de como se fosse Davi, porque muitas das vezes essa fraqueza quer me atingir. O inimigo começa a atingir minha mente, eu não queria nem mais, ultimamente eu falava com Deus, eu não queria nem mais oportunidade para pregar em lugar nenhum. Eu estava entrando para a caverna, porque a gente, é tanta, vamos dizer, tanta afronta, é tanto desprezo, que você vai se sentindo abatido, vai ficando fraquinho, vai chegando por canto, muitas vezes você quer entrar para a caverna. Mas nessa noite você tem a certeza de uma coisa, que aquele que te resgatou pagou um alto preço para hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, da maneira que você entrou aqui, você não vai sair. Porque eu já posso escutar barulho da perna de Davi gravando na testa do gigante. Eu já posso ouvir barulho de gigante caindo por terra. Se você tem um filho, você vai ouvir também. O gigante que estava de pé na minha e na sua vida, nessa noite ele vai cair por terra. Porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. O quadro muda de figura. Aonde tem treva, tem luz. Aonde tem tempestade, tem bonança. Aonde tem fome, tem saciedade. Porque o homem da mão furada já está passeando por aqui. Ele, enquanto você está aqui glorificando, enquanto está aqui adorando, ele está indo lá na tua dificuldade. Ele está indo lá no teu lar. E tudo aquilo que está ao contrário está botando no seu devido lugar. Porque quando tu adora, é assim que ele faz. Enquanto está dando glória, ele está pelejando lá. Enquanto está dando aleluia, está cortando laço. Enquanto está aqui glorificando, exaltando e louvando, ele está giganteiro ao meu favor. E nessa noite já posso ouvir barulho de guerra. Porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. E na minha e na tua vida não vai ser diferente. Como diz aqui no livro também, no livro de Samuel, ainda no seu verso
verso 16, que diz: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.